falar sobre satanismo, para mim é um assunto muito difícil, porque, querendo eu fugir um pouco da responsabilidade de falar da minha família e falar da minha vida, mas em alguns momentos é inevitável falar disso. E quando se fala do passado, eu tenho muito medo de falar do passado. Eu estive ontem aqui ministrando a palavra de Deus, e eu falei que um veneno é você olhar para o seu passado, é um perigo. Por quê? Porque te faz bater a mão num monte de cinzas, algo que Deus já queimou, que está ali inerte, mas se você bater a mão ali, pode se levantar uma nuvem de cinzas e te impregnar novamente e acabar te prejudicando. Eu sou vacinado contra o satanismo porque eu não entrei por amor no satanismo, eu não me converti ao satanismo. Eu vim de uma família toda que pertencia a isso. Eu nunca fui católico, ou nunca fui de outra religião, como a maioria dos brasileiros são, e aí convertem-se para o cristianismo, para o evangelho. Eu nunca fiz primeira comunhão, ou crisma, essas coisas, nunca participei de uma missa, ou de uma escola dominical, sempre criado dentro de um lar satanista. Então, eu não tive uma opção de escolha. A única opção de escolha que eu tive na minha vida, e graças a Deus que eu optei por isso, foi entregar minha vida a Jesus Cristo, há exatos 15 anos atrás. Mas, quando eu falo sobre satanismo, independente se eu falar de mim ou não, eu vou estar falando um pouco do meu passado, da minha família, das coisas que eu vivi, e das coisas boas que eu passei. Porque eu não passei do meu nascimento até os 16 para 17 anos de idade, um mar de desilusões, de doença ou de nada. Para vocês terem uma ideia, eu nunca tomei uma vacina na minha vida e nunca peguei catapora, sarampo, cachumba, nada, porque dentro do satanismo há uma guarda daqueles que são usados, que estão estudando, são tão bem protegidos e guardados, que nada acontece com eles. Então, eu quero fazer dessa oração do pastor Manuel Carlos o nosso escudo nesta noite, e quero declarar nas regiões celestiais, que nada do que nós venhamos a falar aqui na igreja venha a ser para gerar legalidade, sim, para gerar alerta para a igreja do Cordeiro, amém? Quantos podem concordar com isso que eu disse? Digam amém. Vamos abrir nossas Bíblias por um momento, no livro de João, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. E eu gostaria de te convidar a ler a partir do capítulo 11, apenas alguns versículos, a começar pelo versículo 41, o 42 e o 43 e o 44. Diz assim o texto: Então disse Jesus: Não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Verso 41. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados, e o rosto envolto num lenço, e deu-lhe a ordem, Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Uma das grandes ordens de Jesus na nossa vida é gritar. Eu gosto muito de grito. Eu preguei uma vez aí sobre isso, não foi? Jesus nunca disse para você falar baixo. Jesus sempre disse para você bradar, se possível subir nos telhados e gritar. Porque há uma necessidade nos dias de hoje de que a igreja volte para o Senhor, de que a igreja retorne à comunhão, à intimidade com o Senhor. E muitos aspectos, muitas coisas têm nos separado do Senhor. E a ideia inicial de se falar sobre isso, sobre o tema proposto essa noite, é justamente desvendar algumas coisas que o satanismo tem feito para barrar o crescimento da igreja, para barrar o evangelismo, a obra de evangelização, e para barrar a comunhão do ser humano com Deus. Eu costumo dizer que não é interessante hoje para o satanismo no Brasil tirar a pessoa das igrejas. Não é um bom negócio. Porque quando o diabo tira um crente de uma igreja, Deus vai lá e coloca 10 no lugar dele.
Então, o inimigo aprendeu a parar de bater. Porque quanto mais ele batia nos crentes, mais os crentes cresciam e se fortaleciam. Você vê isso na antiga União Soviética, que foi fechado para qualquer tipo de expressão religiosa. E quando abriu-se as cortinas de ferro, existiam milhares de igrejas que estavam escondidas nas casas, nas cavernas, nos porões. E descobriu-se que quanto mais se oprimia o evangelho, quanto mais se proibia a propagação do evangelho de Cristo, mais crescia. E o diabo, ele é milenar. Ele tem uma sabedoria, uma inteligência, uma astúcia, uma esperteza milhões de vezes maior do que a nossa. Ele conhece o homem no seu íntimo. O homem é formado de personalidade, de caráter. E ele conhece o caráter, a personalidade de cada ser humano. Por mais que ele não saiba o teu futuro, por mais que ele não tenha como ler o teu pensamento, porque você é lacrado pelo Espírito Santo de Deus, ele consegue prever os seus atos, prever o que vai acontecer contigo, porque afinal de contas, milhares, talvez até bilhares de pessoas, desde a fundação da terra até hoje, já viveram muito parecidas com você. E ele consegue fazer então uma projeção. 30 mil pessoas iguais a você já viveram nessa terra e fizeram coisas igual você está fazendo, e aconteceu tal coisa. Então a projeção é que 98% de certeza vai acontecer isso com você. Por isso tem tanto cartomante, tanto vidente, tanto cigano por aí. Não é que eles adivinham, o diabo não tem poder no tempo, o único que tem poder no tempo, no espaço, é o Senhor, Ele é eterno. Não existe obra de evidência, clarividência, de pré-cognição. Tudo isso é obra de engano. É uma matemática muito bem montada pelo inferno para enganar as pessoas. Eu começo falando por aí, logo eu falo de como foi que eu conheci tudo isso. Eles fazem uma previsão matemática. Eu vou explicar para você sobre o fenótipo e sobre o genótipo da pessoa. O fenótipo, o que é? É a tua aparência externa. E o genótipo é a sua aparência interna, ou seja, o seu gene. As pessoas que têm a sua questão genética muito parecida, a sua questão fenológica muito parecida, eles estão também com caráter e personalidade parecido. Você pode perceber que normalmente pessoas que têm o seu tipo físico, o seu biotipo, o tipo do seu rosto, olha, aquele fulano é muito parecido com você. Ele também, se você é uma pessoa alegre, aquele que é parecido com você também é uma pessoa alegre. Se você tem um conhecido teu muito parecido comigo, você vai ver que é uma pessoa que fala pra caramba, que é alegre, que é extrovertido. Por quê? Porque quando você é parecido fisicamente, você também tem características da personalidade e do caráter parecidos. Com isso, o inferno gerou um banco de dados de cada pessoa, cada tipo de pessoa na face da terra, de todas as raças. E ele consegue prever, numa escala de 10 anos, o que as pessoas vão passar nos próximos 10 anos, baseando-se nas experiências passadas de pessoas que tinham fenótipo e genótipo muito parecidos com você. Então, quando um ímpio, o crente não faz isso, mas quando uma pessoa que está longe de Jesus, vai até uma pessoa que lê a mão na arte da quiromancia, e ele dá a mão para a pessoa, e a pessoa diz que lê o futuro através das linhas da mão, na verdade não está lendo o futuro da pessoa, porque é impossível ao diabo saber o que vai acontecer com ele amanhã. Mas ele está sendo guiado por demônios que estão lhe dizendo, essa pessoa, segundo a escala fenótipo e genótipa dela, tem uma previsão de que vai acontecer no ano que vem, nesse ano, na semana que vem, tal coisa, porque as atitudes dela levam a isso. E aí existe um segundo fator, você ouve isso, e essa afirmação fica dentro da sua cabeça, você gera uma resposta neurológica, e aí você fica acreditando. Chega um endemoniado e fala assim, ó, você vai ter nessa semana uma briga muito grande com uma mulher de cabelo escuro. Toda mulher de cabelo escuro que aparecer, você já fica com uma pedra na mão. A cigana me disse que eu vou brigar com uma de cabelo escuro. Quer ver? É essa aí, ó. A hora que a mulher de cabelo escuro, sei lá, está meio de mau humor, fala uma coisa meio grosseira, ó, a cigana acertou. 1-0 para o diabo. Eu estava na Argentina, na cidade é na província de Chaco, agora me esqueci o nome, Presidente Roque Santos Penha, 1.400 quilômetros para dentro da Argentina, perto do Chaco Argentino.
E eu estava dentro do carro esperando um amigo meu, um irmão da igreja, e veio uma cigana. Chegou para mim e falou assim, eu posso ler sua sorte? Eu falei, minha filha, minha sorte se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você é crente? Graças a Deus, e muito bem crente. Creio em Jesus até debaixo d'água. E ela, mas o seu rosto diz que você está sorrindo, mas o seu coração está triste. Falei, errou, meu coração é alegre. Tenta a segunda agora. Dela, eu vejo que o seu futuro está incerto porque você tem que tomar uma decisão muito grande. Falei, errado, minha decisão certa eu tomei faz 10, 15 anos atrás. Tenta a terceira. Ela olhou para mim assim, tem uma moedinha para dar? Aí eu peguei uma moedinha de 25 centavos de peso, que trocado em real deve dar o quê? 1 centavo de real. Falei, 25 centavos de peso, porque não acertou nenhuma, tu não merece nada, leva. Sabe, tem gente que tem medo disso. O crente vê um cigano, corre de medo. Vê uma cartomante, Deus o livre. Vê não sei o que, tem arrepio. Irmãos, são pessoas fracas espiritualmente, que são usados por demônios e que não podem te fazer o mal. Se falarem alguma coisa contra você, você se lembra do livro de Provérbios que diz que a maldição sem causa é como um pássaro que não encontra pouso, não tem eficácia nenhuma. Chegar um endemoniado e falar, olha, eu vejo que tu vai morrer. Você pergunta, quando que tu está vendo que eu vou morrer? Porque todo mundo aqui que eu saio vai morrer. A não ser que Jesus volte hoje, nem ninguém morre. Vai morrer essa semana. Não vou morrer essa semana. Teu filho vai ficar doente. Não vai ficar doente. Não vai funcionar. Maldição sem causa não encontra pouso. Agora tem muita gente que vai em busca disso. E a partir da hora que você vai em busca disso, você gera o que nós chamamos de direito legal. Você dá um direito de legalidade ao diabo para agir na sua vida. E o direito legal gera-se pontos de apoio, é como um alpinista que vai subir uma montanha. E se ele sobe apenas segurando nas rochas e bate um vento, derruba ele da rocha, ele morre. Mas se ele finca pinos na rocha e prende cordas nele nos pinos, ele pode subir. Se o vento bater, ele pode até cair, mas ele fica seguro e logo ele retoma a escalada. Quando nós vamos até uma pessoa que está sendo usada por demônios e vamos em busca de saber coisas que não nos pertence saber, nós damos um direito legal ao diabo. Ou seja, o diabo está lá no inferno falando, eu não te chamei aqui, já que você veio, perante Deus agora, eu posso agir na sua vida. E aí sim, o que ele falar vai acontecer. Tem muita gente que está com problema no casamento, em vez de procurar Jesus, vai procurar macumbeiro para fazer macumba. Se você soubesse o tamanho do pepino que é isso, logo eu vou falar sobre isso, você vai ter medo. Próxima vez você vai passar longe disso aí. Sabe, o satanismo, eu tenho que explicar uma coisa antes. Ele não é o que nós conhecemos aqui, talvez, não sei, no estado de São Paulo, a baixa magia. Existe uma divisão no mundo espiritual, alta magia e baixa magia. Baixa magia são essas religiões afros que nós conhecemos, que lidam, segundo eles, e eu não posso afirmar que sim ou que não, porque no Brasil há liberdade de culto e expressão, lidam, segundo eles, com o bem e com o mal. Fazem coisas para o bem e coisas para o mal, espontaneamente. Mas o satanismo não. O satanismo é uma escala que nós encontramos ali em Efésios 6, a partir do verso 12, principados, potestades, dominadores e forças. Principado e potestade é a alta magia, é satanismo. Dominadores e forças espirituais do mal nas regiões celestes é baixa magia. No Brasil se trabalha muito com baixa magia. Quem é um dominador? Pombagira é dominador, Zé Pilintra é dominador, Exu Caveira é dominador, Preto Velho é dominador. São demônios dominadores. E forças do mal na região celeste são demônios que não são nomenclaturados, mas que trabalham para legiões de dominadores. Um grande exemplo é, hoje num terreiro tem lá uma pombagira manifesta. Hoje num outro terreiro, no mesmo horário, tem outra pombagira manifesta. Se esse demônio não é onipresente, como é que pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Se o único que tem a onipresença é o Senhor. Porque existem milhares, bilhares, zilhares de demônios, e eles incorporam o nome dos outros demônios. Então, aparece uma Maria Padilha lá e uma Maria Padilha aqui na mesma hora, mas não é a mesma, são demônios que usam o mesmo nome. No satanismo, trabalha-se com príncipes e subpríncipes, principados e potestades. Segundo o inferno, não segundo crenças cristãs ou religiosas, são 4 príncipes e 8 subpríncipes. A Bíblia fala sobre principado,